Glória a Deus. Novo trimestre, novo ano, ano de céus abertos, ano em que cremos que Deus se revelará muito mais do que Ele já tem revelado. Ele se mostrará muito mais do que Ele já tem se mostrado. Mas nós precisamos estar de acordo com a nossa vida, de acordo, compatível, para que os céus que já foram abertos, continuem abertos sobre a nossa vida. Depende da nossa atitude, depende do nosso modo de viver, com que o céu permaneça aberto sobre a nossa vida. E o título da nossa lição do trimestre todo, o título geral do nosso livro, é o final de todas as coisas. E o subtítulo é Esperança e Glória para os salvos. Amém. 13 lições que nos farão entender o significado do final de todas as coisas e qual é a nossa parte, qual é a nossa missão, qual é a nossa posição diante dos últimos dias. E a nossa lição hoje é a lição de número 1, dia 3 de janeiro de 2016. O título da lição é Escatologia, o estudo das últimas coisas. O texto áureo está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. A verdade prática, o estudo da escatologia bíblica traz ao coração dos salvos a esperança de um dia estarem para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Essa é a nossa esperança, de um dia estarmos eternamente com aquele que nos comprou, com aquele que foi em nosso lugar, com aquele que derramou o seu sangue, e é através desse sangue que nós temos acesso a Deus. Leitura bíblica. A primeira, livro de Mateus, capítulo 24, versículos 4 e 5. Depois, Mateus 24, versículos 11, 12 e 13. E a outra leitura, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Mateus 24, do 4 ao 5. E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24, do 11 ao 13. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de poder ser ouvintes da tua palavra nessa manhã. Diante dos últimos dias, diante de dias trabalhosos, como lemos no texto áureo, trabalhosos no sentido de perseverarmos na fé, trabalhosos no sentido de fazermos mais para que a tua presença seja cada dia mais real nas nossas vidas, trabalhosos no sentido, Pai, de gastarmos tempo com as coisas
que nos levarão para a eternidade. Oh, aleluia! Nos dê essa consciência nesse dia, nesse trimestre, diante dessas lições do final dos tempos, que precisamos trabalhar, precisamos nos importar, precisamos priorizar as coisas que nos levarão à eternidade com o Senhor, Pai. As coisas que alegrarão o seu coração, as coisas que farão com que o Espírito Santo tenha prazer nas nossas vidas, Pai, ajuda-nos. Precisamos do Senhor, precisamos da Tua misericórdia, da Tua graça, do Teu mover, dos céus abertos, ó Pai. Precisamos da Tua mão estendida, do Teu olhar de compaixão. Oh, aleluia! E nós sabemos que o Senhor está conosco, porque a Bíblia diz que Jesus estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ó Pai. Nós temos o Senhor dos senhores, nós temos o Rei dos reis, nós temos a Sua palavra, o Seu reino, Pai. Ajuda-nos tão somente a entender que isso deve ser prioridade para as nossas vidas, ó Deus. Fala conosco nessa manhã. Nós precisamos da Tua voz, da direção do Espírito Santo. Precisamos da Tua palavra, Senhor, porque esta palavra que vai nos fazer vencer diante dos gigantes, diante das adversidades, é a Tua palavra que nos fará vencer, porque ela é infalível e inerrante, Pai. Oh, Senhor, fala conosco nessa manhã, fala com a nossa vida, fala com a nossa mente, Senhor. São tantos planos para este ano, mas que o plano primordial da nossa vida seja adoração ao Teu nome, acima de qualquer circunstância, acima de qualquer luta, acima de qualquer falta, Senhor. Que jamais falte a Tua presença, que jamais falte os céus abertos sobre a nossa vida, que jamais falte sensibilidade aquilo que o Senhor quer falar conosco todos os dias das nossas vidas, ó Pai. Ah, Senhor, como é bom estar na Tua presença. Fala conosco nessa manhã, abençoa-nos, porque é a Tua bênção que nos enriquece e não acrescenta dores. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Pastor Marcos. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Queremos saudar também todos os nossos membros da IBD Online com um bom domingo, uma boa entrada de ano. Que Deus possa nos abençoar grandemente. Mais uma vez nesse trimestre, como fomos abençoados no trimestre passado, o quarto trimestre do ano 2015. E louvamos ao Senhor porque foi muito bom. Foi de um momento muito oportuno para a Igreja do Senhor Jesus estudar o começo de todas as coisas. E agora nós vamos iniciar este ano trabalhando este assunto, o final de todas as coisas. A esperança em glória para os salvos. Amém? Glória a Deus. Tem chegado, pastor, não chegou ainda, pastor, ele não vem, mas está conosco Elzemar e Patrícia, e é um prazer muito grande tê-lo conosco aqui nesta manhã. Quantos são alegres pela presença dos nossos irmãos? Digam amém. São bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Como estava dizendo aos irmãos, nós temos um assunto muito importante nesse trimestre, porque vai tratar exatamente daquilo que o crente realmente deve anelar, a volta de Jesus. Amém? Amém. Olha, irmãos, se o crente se mergulhar exatamente neste assunto, a volta de Jesus, entender perfeitamente o plano que Deus estabeleceu a respeito deste assunto, e eu penso que não teria um crente deprimido na terra. Isso é muito forte. Não teria ninguém deprimido. Porque
é um assunto que alegra exatamente, e você passa a ter as convicções daquilo que exatamente você, aonde você está, daquilo que Deus realizou na sua vida e qual é a proposta que Deus tem para você. Então, se você tiver esse conhecimento, você jamais entra em depressão, porque o que Deus preparou para a sua igreja é algo muito grande, muito lindo, de uma... Assim, Paulo chega a ponto de dizer que ele não encontra palavras para dizer a respeito desse futuro em glória para a igreja. Então, esse trimestre vai dar para nós e resgatar também algo que, quem sabe lá atrás, pulsava muito forte, e o passar do tempo, dos anos, aquilo foi perdendo o desejo, anelar a volta de Jesus. Porque a volta de Jesus para a igreja é algo que deve estar assim, muito claro para os cristãos, porque uma das coisas que o inimigo quer, irmãos, e vem trabalhando ao longo dos milênios, dos anos, é tentar desviar a atenção dos crentes, da igreja, concernente a essa proposta que Jesus veio trazer e o plano de Deus. Vale a pena dizer que em muitos púlpitos e muitas igrejas já não se prega mais a volta de Jesus. São aquelas mensagens triunfalistas, aquelas mensagens que levam o homem a pensar, a mulher a pensar aqui na terra e deixar de pensar no céu. Aquelas propostas de enriquecimento e fazer o homem pensar somente na terra e não pensar no céu. Nós não somos deste mundo. A nossa proposta é além deste mundo. Muito além. Muito além. Muito bem. A nossa primeira lição hoje é um assunto que vai varrer praticamente um assunto escatológico, estudo das últimas coisas. Então nós vamos passar aí assim rapidamente em vários assuntos e depois nós teremos a oportunidade de estar pontilhando cada ponto assim dentro desse assunto ao longo do trimestre. Então nós iremos abordar cada assunto com mais detalhes, com mais cuidado. E hoje o assunto é uma visão panorâmica dos escudos escatológicos. E nós vamos abordar alguns assuntos, mas lembrando aos irmãos que nós teremos 3 meses para estar abordando vários assuntos dentro desse assunto que nós iremos trabalhar com mais cuidado. Amém? E dentro dessa introdução que você fez a respeito de não falar sobre a volta de Jesus, nós podemos também introduzir que não só não fala da volta de Jesus, mas também não fala das condições para subir. Porque para subir, nós não vamos subir de qualquer jeito. Não. E para subir, nós não podemos viver de qualquer jeito. Quem vive de qualquer jeito não vai subir. É quando a pessoa volta a pensar somente nas coisas desta vida, é porque já anulou a outra. Já anulou a outra. Porque quando você passa a pensar somente nesta vida, já esqueceu da outra. O apóstolo São Paulo chega ao ponto de dizer, se nós pensássemos somente nesta vida, nós éramos os mais miseráveis. Porque você pode ser um miserável. Agora, agora você ser um dos mais miseráveis
aí pesa mais, porque entra com mais profundidade. E Jesus foi muito enfático a respeito desse assunto e colocou, os discípulos ficaram assim muito preparados para essa volta e eles ficaram pensando muito a respeito da volta de Jesus, porque eles viram de forma literal a subida. A Bíblia diz que ali no Monte das Oliveiras tinha aproximadamente mais de 500 irmãos e a congregação se ajuntou. Eu penso que o convite foi grande. O mestre está convidando para uma reunião e quem sabe os crentes foram convocados para aquele momento. E Jesus, ele sabia que ia se despedir dos seus discípulos e também dali dos seus seguidores. E se agregou ali mais de 500 irmãos ali naquele dia. E depois de algumas instruções que Jesus já tinha dado, aí Jesus começa a levitar diante deles. E Jesus, com aquela proposta, disse: eu vou, mas eu volto. Eu vou, mas eu volto. E quando aquela nuvem cobre, e eles vê diante dos seus olhos de forma literal, não era um sonho, não era algo, uma visão, não era... Não, Jesus quis fazer isto mesmo de forma patente, para ficar na mente dos discípulos, porque eles iam sair contando o que viram. E se não bastasse isso, depois que uma nuvem o cobriu, 2 anjos se posicionaram ali entre eles. Disse: olha, por que ainda vocês continuam procurando? Por que ainda vocês continuam procurando? Porque parecia que alguém disse: dessa posição eu consigo ver ainda Jesus nas nuvens, entre as nuvens. E eles estavam ali procurando ainda ver Jesus e a nuvem a tinha ocultado. Se posiciona 2 anjos e faz ainda uma pergunta: por que vocês estão olhando para cima ainda? Já foi. Esse Jesus já foi recebido no céu, mas ele vai voltar. Ele vai voltar. Irmãos, diante de um quadro como esse, não tem como você fugir, negar. E depois Paulo vai dizer a respeito desse assunto lá na frente, e vai dizer: olha, muitos desses que viram Jesus ainda estão vivos. Então eram pessoas, não eram letras, mas era algo vivo, que estavam percorrendo por todas as cidades, dizendo: eu estava presente. Eu vi ele subindo. E eu vi 2 anjos aqui do lado, foi nesse lugar. E eu acho que as pessoas passavam por ali e diziam: aqui eles se posicionaram, e aqui ele subiu, mas a proposta é que ele vai voltar. E ele pediu para que nós saíssemos pelo mundo, ganhasse a cidade de Jerusalém, percorresse toda a Judeia, entrasse também na cidade de Samaria, e nós fôssemos até os confins da terra. E que nós levássemos essa palavra, e que um dia ele ia voltar. Então, irmãos, aqueles irmãos, quando encontravam uma pessoa, diziam: você sabe que Jesus vai voltar? Porque a mensagem era esta, porque eles entendiam que se eles evangelizassem o mundo contemporâneo, Jesus voltaria. Eles tinham que evangelizar todas as pessoas. Não se lembra quando você aceitou Jesus, a vontade que você tinha de evangelizar? Você se lembra? Era um desejo de dizer para as pessoas que Jesus ia voltar. Mas imagine no primeiro século, as pessoas viram, presenciaram, andaram com Jesus. Era muito forte, irmãos. Então, nós precisamos
manter forte essa convicção. Esse trimestre vai trazer para nós, cada domingo, algo a mais a respeito deste assunto. Eu já contei aqui aos irmãos que quando o meu primo aceitou Jesus como Salvador, ele me disse: olha, Marcos, eu vou para a igreja aceitar Jesus, mas tem uma coisa, eu preciso que alguém me acompanhe até lá na frente, que tenho vergonha. E ele fumava muito, ele acordava pelas madrugadas para fumar, às vezes tinha que sair de madrugada para comprar cigarro para ele de carro, porque tudo fechado. É uma escravidão, irmãos. Quem não tem Jesus é um escravo. E eu dizia a ele: você precisa largar disso. Isso eu não consigo, primo. Eu começo a tremer. E ele disse: olha, hoje eu vou aceitar Jesus. Ele morava em casa. E quando foi feito o convite, ele levantou a mão e já saiu andando. Eu disse: mas a proposta foi eu acompanhá-lo. Estava sentado ao seu lado e não precisou. Aí eu não sabia se eu ia ou se eu ficava. Eu disse: mas agora eu vou. Fui lá, acompanhei, coloquei a mão no seu ombro. E era no porão, ali na igreja sede. E o fato é que depois de algumas semanas, nós estávamos em uma lanchonete. E algo que ficou muito na minha mente. E chegou uma pessoa e disse: olha, tem pastel? E o pasteleiro disse: olha, o pastel acabou. Ele deu um grito: mas Jesus não. Jesus está aqui. Você tem Jesus? O pastel acabou, mas Jesus nós temos. Eu disse: era tanto desejo de evangelizar que qualquer oportunidade que aparecia era uma oportunidade para falar de Jesus. É isto, irmãos, que pairava na mente das pessoas, dos cristãos, que era focado, era o foco. Encontrava alguém que estava em situação assim, era um motivo a mais para evangelizar. É isso que estamos trazendo aos irmãos nesta manhã, é que esse resgatar a proposta que a Bíblia traz a respeito da nossa responsabilidade de evangelizar as pessoas. E como eu disse aos irmãos, os púlpitos de muitas igrejas, o assunto é outro. Muito outro. Não traz, não carrega a proposta para a qual a igreja foi incumbida. Aguardar a volta e evangelizar. Era essa a proposta. Amém? Muito bem. O nosso textuário já foi lido. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias subirão tempos trabalhosos. Verdade prática, o estudo da escatologia bíblica traz ao coração dos salvos a esperança de um dia estarem para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Como disse aos irmãos, nós precisamos focar, porque essa é a proposta de estarmos para sempre com o Senhor. Jesus vai dizer isso no capítulo 14 de São João, quando Jesus começa a pontilhar a respeito da sua saída, e os discípulos começam a ficar tristes, porque eles estavam já ali, já um bom tempo. Aí Jesus começou a dizer: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Aí Jesus vai fazer a proposta da mudança. Disse: lá na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus começa a fazer uma proposta de mudança de morada. E depois Jesus vai dizer a respeito da sua volta, disse: eu voltarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, Jesus se posicionou como um líder que ia realizar mudanças, mudança de habitação, compromisso de estar com eles e compromisso de uma volta.
de um resgate. De um resgate. Na verdade, Jesus vai vir, ele pagou o resgate na cruz. O resgate foi pago. Mas agora chega a hora de buscar. De buscar. Jesus vai vir para buscar os seus que estão aqui na terra. Depois ele vai voltar com eles para a terra. Mas de forma diferente. Em glória. Amém? Vai buscar os seus. E depois vem com os seus. A diferença, né? Vem para buscar os seus. Depois de 7 anos, ele vem com os seus. Em glória. Mas depois nós vamos caminhar por aí. E teremos muita oportunidade para trabalhar neste assunto. Amém? Vamos para a nossa introdução. Nesse trimestre teremos a oportunidade ímpar de estudar a respeito do tempo do fim. Nessa primeira lição, examinaremos a escatologia bíblica para os salvos em Jesus Cristo. Este é um tema que traz esperança, pois não há nada melhor do que ter certeza de que o Salvador voltará e que viveremos junto com Ele por toda a eternidade. No entanto, para os descrentes, a segunda vinda de Jesus não oferece motivo para regozijo. As previsões bíblicas para o futuro dos ímpios são aterradoras. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Porém, ainda é tempo para arrependimento e a conversão. Por isso, a Igreja do Senhor tem a responsabilidade de anunciar Jesus, cumprindo a grande comissão. É um assunto que nós já abordamos aos irmãos na parte introdutória, mas aqui o nosso comentarista já dá uma informação que nós já conhecemos. A respeito desta volta de Jesus para a igreja, será algo de muito regozijo, de muita alegria. Será o ponto culminante da igreja. O ápice, o arrebatamento. Isso aí é muito forte. Muito forte. É muito lindo, irmão. O arrebatamento da igreja vai marcar para a história da humanidade algo tremendo. Para aqueles que subirem no arrebatamento, será algo sem igual. Glória a Deus. Isto vai marcar para toda a eternidade. Não é algo para 30, 40, 50 anos, 80 anos, 100 anos, não. Não é como Salomão disse, isso é um conto ligeiro. Ele referiu esta vida como um conto ligeiro, algo repentino, algo muito passageiro. Falou como se fosse uma flor. A eternidade é algo tremendo. Agora, para aqueles que ficarem, se abrirá, irmãos, algo sem precedente. Não será nada fácil estar aqui na grande tribulação. Não será algo simples passar por aqui. Jesus chega ao ponto de dizer que aquilo que vai sobrevir sobre esta terra nunca houve e nem haverá. Não estamos aqui para fazer terrorismo com ninguém. São palavras do Senhor Jesus. Que aqueles que migrarem para a grande tribulação passará por momentos em que a história da humanidade nunca registrou. Porque nesta terra descerá
não somente enfrentar a trindade satânica, mas como também descerá sobre a terra a ira de Deus. Ao ponto de anjos começar a voar sobre a terra e de bradar, ai dos que habitam na terra. Porque vem a taças, vem os juízos de Deus sobre aqueles que estiverem aqui. Então, a grande tribulação é algo real. E isto vai acontecer, mas precisamos dizer já de antemão: a igreja do Senhor Jesus não estará mais aqui. Embora algumas pessoas, algumas fontes estão aí disseminando, e nós vamos tratar esse assunto aqui, que nós passaremos aqui a grande tribulação. Posso precisar a vocês que nós não passaremos. Nós não passaremos para a grande tribulação. Por quê? Porque a igreja do Senhor Jesus, irmãos, ela não precisa passar pela grande tribulação, porque a cédula que nos era contrária já foi cravada na cruz. Nós não precisaremos passar pela grande tribulação para sermos salvos, porque nós já somos salvos. Não tem nenhuma necessidade de nós migrarmos, como alguém dizem, que precisaremos passar pela grande tribulação para salvação. Não. Nós já somos salvos. E outra, Deus não reservou a sua igreja para a ira. Nós não estaremos aqui dentro de um contexto, de um ambiente onde a ira de Deus vai descer. Não. De forma alguma. Eu sei que muitas pessoas estão nos ouvindo pela internet e pensam assim, mas queremos aqui enfatizar: a igreja, a noiva do Senhor Jesus, não foi reservada para a ira. Já foi. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Para nós para nós o futuro não é condenação, mas nós estaremos em glória. Quando a coisa estiver balançando, o profeta Isaías chegou a profetizar que a terra vai caminhar como um bêbado, cambaleando. Ou seja, não sabe para que lado vai. A terra vai estar nesse estado. Parece que sem governo, tremendo tudo, chacoalhando tudo, balançando tudo. Lembro das palavras do pastor Frauselino, quando ele disse: não saia de casa. Serão dias em que o choro, desespero, as pessoas procurarão a morte, não acharão. E vale a pena dizer que pela vida a pessoa entrega toda a sua herança. Pela vida, riqueza, fazenda. E nesses dias as pessoas procurarão morrer. Pasmado de tanto terror, tanta coisa que vai acontecer repentina. Quando escapar de uma, chega a segunda, terceira, quarta, parece que não terá fim. E Jesus vai dizer, se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. É um tempo curto. Será um tempo muito curto. Porém, irmãos, sabe quando você está comendo aquele prato saboroso, que passa rápido? Passa muito rápido. Mas quando alguém lhe dá um copo de café, quem não gosta muito de café, que nem eu, e alguém vai, até mesmo esses dias eu fui, e a pessoa me deu um copo de café, quando eu olhei ele estava cheio, até em cima, eu falei, meu Deus, para tomar tudo isso.
E quando é assim, eu tomo de uma vez. Porque senão fica pior. Você toma de uma vez, pelo menos já resolve o problema. Quando os dias são bons, parece que passam tão rápidos. Agora, quando são difíceis, o dia não passa. Assim será a grande tribulação. Parece que os dias não vão passar. Mas, como eu disse aos irmãos, nós não entraremos na grande tribulação. Nós seremos raptados. Será um rapto. Desaparecerá um povo da terra. Aí dar-se-á início à grande tribulação. Estudo da escatologia. Eu gostaria de registrar aqui a presença do pastor Dionísio, o nosso professor. Ele, feliz ano novo. Deus possa abençoar você e a sua família. Amém? Esse é um assunto que o pastor Dionísio, eu vi muitas vezes ele tratar e falar ao longo da minha vida. E quanto aprendizado, né? Graças a Deus. A palavra escatologia tem origem em dois termos gregos: escatos, último, e logos, estudo, mensagem, palavra. O termo grego cognato é a chata, que significa últimas coisas. Daí vem a expressão estudo ou doutrina das últimas coisas. Portanto, escatologia é o estudo sistemático das coisas que acontecerão nos últimos dias, ou a doutrina das últimas coisas. Escatologia estuda os seguintes temas: estado intermediário, arrebatamento da igreja, grande tribulação, milênio, julgamento final e o estado perfeito eterno. Então, nós iremos tratar todos esses assuntos durante esse trimestre, né? Estado intermediário, arrebatamento da igreja, grande tribulação, milênio, julgamento final e estado perfeito eterno. Nós temos muita coisa, irmão, a tratar. Eu penso que cada crente, cada aluno, não deve perder uma escola dominical. Se você faltar, mas procure pela internet esse assunto, não perca nenhum ponto, não perca nada a respeito desse assunto, porque é de suma importância. A Bíblia diz que chegará dias que os homens andarão de mar a mar, procurando encontrar informação a respeito deste assunto. Lá na Europa tem alguém que sabe alguma coisa, então os homens irão atravessar o oceano e vão procurar alguém que vão passar alguma informação. Eu penso que uma das ações do anticristo, irmãos, é banir da internet assunto concernente à palavra de Deus. Acho que uma das propostas dele, depois do arrebatamento, é varrer da internet assuntos concernentes a Jesus, sua palavra, para confundir a humanidade. Tal será a necessidade de ouvir uma palavra. As pessoas irão viajar, se locomover de um lado para outro, para procurar entender o que vai acontecer no futuro. Posso falar uma coisa? Sim, pastor. Uma coisa que tem me preocupado grandemente é o problema das traduções bíblicas. Tem me preocupado. As traduções bíblicas, as múltiplas
inúmeras traduções bíblicas. Tradução para isso, tradução para aquilo, tradução para isso, várias traduções. E isso poderá ser um fator que parece que, a princípio, é facilitador para a gente entender a palavra, mas pode ser um fator, no futuro, complicador. Porque até onde que existem interesses por trás dessas inúmeras traduções. Nós nascemos e fomos criados com a João Ferreira de Almeida, corrigida, atualizada. Hoje é Bíblia para criança, Bíblia para mulher, Bíblia para isso, Bíblia para estudo, Bíblia para aquilo, Bíblia para tudo quanto é tipo de coisa. E isso, a princípio, pode ajudar, mas dependendo das intenções de quem está por trás, pode ser um fator complicador. E poderá ser que a gente chegue num ponto que a gente tem uma Bíblia escrita e vai ler nela, ela não corresponde àquilo que Deus quis que fosse falado. Tão grandes as mudanças. As traduções internacionais e mesmo aqui no Brasil, né? Então a gente vê, para começar, a gente vê, por exemplo, entre a Bíblia chamada católica e protestante, o texto no qual os evangélicos se inspiraram, que os católicos se inspiraram, já dá diferença de 6 para 7 livros. São chamados os apócrifos. Então, olha, poderá ser que isso seja um dos fatores da pessoa querer a palavra de Deus e andar pelo mundo afora procurando e não encontrar. Fora os pregadores que pregam, lê a palavra certa, e interpreta do jeito dele, e cria doutrina, cria igreja, cria movimentos do jeito dele. Entendemos perfeitamente que por detrás de muitos desses assuntos que o pastor está abordando, existe muito interesse financeiro, visando uma Bíblia direcionada para tal. Então, pensando no sentido financeiro. Mas Jesus, o profeta Isaías profetizou que nos últimos dias a grande árvore ia se tornar frondosa e as aves de rapinas iriam pousar sobre esta árvore. E essas aves de rapina iam se aproveitar da sombra, ia também comer do fruto. Então essas aves de rapinas são esses escarnecedores, esses aproveitadores do nome do Senhor Jesus, e se migram para a grande árvore, e ali ficam na sombra, e não quer ter o trabalho nem de procurar comida. Ali ele vive, e ali ele come. Está diante dos nossos olhos, né? Pessoas que migram desta forma, tentando tirar proveito do Evangelho de Cristo para atender às suas expectativas, seus interesses, e nem sempre procurando o interesse do reino de Deus. Preparam mensagens visando o seu bolso, a sua visão terrena e assim por diante. Mas eu penso que todas essas coisas, irmãos, nós não podemos nos assustar. Sabe por quê? Você deve se assustar daquilo que você nunca ouviu falar. Daquilo que você está surpreso. Que isto vai causar espanto, porque nunca foi dito e nunca aconteceu. Isso causa espanto, surpresa. Agora, Jesus disse abertamente que ele vai dizer para um grupo de pessoas que vai chegar ele dizendo: olha, eu fiz tantas coisas. Eu preguei, eu evangelizei, eu curei, profetizei. Ou seja, tudo isso que Jesus vai dizer abertamente para essas pessoas. Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Vai ser duro, viu? Não te conheço. Nós não tínhamos comunhão. Nós não se conversava. Não sei de onde que você é.
Sabe dizer que fazia tudo isso? Não te conheço. Então, andai nele. Agora, essas coisas que estão por aí, Jesus disse há 2000 anos atrás. 2000 anos, que isto ia acontecer. Estou dizendo isso aos irmãos, que quando você enxergar essas coisas, não é para você ficar assustado. Olha o que está acontecendo. Não, você não deve ficar assustado. O crente, irmãos, ele vai... As coisas que vão acontecendo assim diante dos nossos olhos, é para quem dizer, olha aí, eu já sabia. Eu já sabia. O meu Jesus já me avisou. Eu já estou preparado para essas coisas. Eu já estou consciente de tudo isso aí. Você deve pegar, quem pega as revistas, e Veja, ou Isto É, ou os outros meios de comunicação, enquanto alguém diz, fica assustado, você diz, eu já sabia. Nós já estamos, irmãos, nós já conhecemos a história de trás para frente. Você não deve se assustar porque houve um terremoto. Você não deve se assustar porque houve um tsunami. Você não deve se assustar porque há uma epidemia. Você não deve se assustar por esse mundo que está carregado de sodomia. Estou assustado. Não, irmãos, está aqui escrito. Olha o que está acontecendo. O crente deve dizer assim, olha, eu só estou só com Maria. Só confirmando. Só dizendo aqui, essa aqui já foi. Você deve pegar a canetinha vermelha e dizer assim, esta aqui que eu estava aguardando, já chegou. Esta aqui, olha, estava só esperando. Porque o nosso irmão mais velho esteve aqui e disse, ia acontecer tudo isso. Aleluia! Ia acontecer tudo isto. Agora, queridos, falar sobre escatologia, dentro dessa perspectiva de doutrina das últimas coisas, a palavra-chave para nós, irmãos, está lá em Daniel. Lá em Daniel. No capítulo 9, versículo 24 a 27, esse grande estadista, profeta, a ele foi revelado o final de todas as coisas. A ele foi revelado as 70 semanas conhecida de Daniel. É impossível você tratar esse assunto e não entrar por aqui. Porque a Daniel foi revelada 70 semanas. Isso é escatologia. Isso é um assunto escatológico. Porque tudo se fecha, tudo se compreende a partir das 70 semanas de Daniel. Existem muitos gráficos. Eu ia até trazer um gráfico aos irmãos, mas o gráfico ele está assim, ele foi produzido e as letras estão muito pequenas, então não deu para abrir, ele é muito carregado, ele é bem sintetizado, mas as 70 semanas de Daniel dá-se, irmãos, para os estudiosos da Bíblia, nesse assunto escatológico, todo o norte, os assuntos, os anos, pontilhado a respeito da volta de Jesus e o final de todas as coisas. 70 semanas de Daniel. Também, irmãos, é de suma importância falar sobre o assunto que nós tratamos no trimestre passado, a respeito do começo de todas as coisas. Porque a Bíblia se fecha, irmão.
não só ela mostra o fim, mas como ela fala do começo, e como tudo começou, e como tudo se fecha. São 40 autores. Durante 1.600 anos, ela foi sendo escrita e tratada e se fechando em si mesma. E o ponto de partida está registrado em Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2. Falar sobre escatologia e separar Israel é impossível. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aqui, irmãos, parte. Aqui Deus separa um homem e vai traçar agora algo que nós vamos caminhar por toda a Bíblia. Oh, glória a Deus. Aqui ele separa um homem, seus filhos, a sua descendência, e separa uma nação. Uma nação. E dentro desta nação, o seu filho vai chegar. E vai traçar uma linha. E que nós, hoje, em algum ponto da nossa história, nós estamos dentro dela. Amém? Isso é muito lindo, irmão. Aqui nasce, aqui parte, ponto de partida, de uma forma escatológica, uma linha no tempo. E hoje nós estamos aqui, vivendo uma pequena parcela dela. Não iremos trabalhar com números. E muita gente faz muita conta, muitos cálculos. Eu gosto muito de número, mas agora, irmãos, os números, eles ficam assim... nós temos números, na verdade, 70 semanas, muito bem, sem nenhum problema. Mas, irmãos, escatologia, dentro desse assunto, nós precisamos nos ater, porque nós na quinta-feira passada, embora eu não estivesse aqui, o pastor tratou sobre a respeito de Kairos, e Cromos, né? Sobre tempo. E lembrando aos irmãos que essas datas que estão por aí, foi por isso que o salmista disse: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, porque o homem não consegue contar os seus dias. Em que ano nós estamos? Em que ano? 2016? É verdadeiro? É do seu jeito. Se você for na China, eles vão dizer que não é 2016. Você vai chegar em Tel Aviv, você perguntar que ano que vocês estão. 5.700. Aí você pega o avião, chega aqui em Brasília e diz: que ano vocês estão? 2016. Qual é o ano verdadeiro? E a hora? Uma nação conta 360 dias. Outra, 365. Esse ano é bissexto, 366. O relógio atômico fala que nós perdemos alguns segundos a cada ano. Aqui. Então, isso vai perdendo. Sem contar que um certo papa achou que o calendário estava errado em 15 dias. Ele voltou. Sem contar que o ano domínio está errado de 4 anos, 5 anos. Então, não tem nada certo. Não tem nada certo. Foi por isso que eu disse: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Às vezes você pergunta para alguém: quantos anos você tem? Eu disse: eu não sei. Eu fui registrado quando eu tinha 10 anos, não me lembro.
marcaram uma data lá. Eu acho que eu devo ter 60 anos. É assim, irmãos. Agora, quando nós vamos para a Bíblia, quando a Bíblia nos vai dar uma informação a respeito de como Deus conta as coisas, aí, irmãos, se perde completamente. A visão de Daniel dá o mesmo número que Jesus falou a respeito do perdão. Que nós devíamos dar 70 vezes 7 ao dia, dá 490. A mesma matemática da visão de Daniel. Perfeito. Perfeito. 70 vezes 7, 490 anos. Muito bem. Agora, vamos para quando a Bíblia vai dar informação que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Agora você que... Vamos voltar lá no ginásio, no colégio, e que você aprendeu equação. Quem se lembra de equação? Mais ou menos. Primeiro grau, segundo grau, aquela equaçãozinha. Agora você imagine só você mudar um número de 1 para 1000. Qual o resultado que vai dar? Você está fazendo a equaçãozinha, em vez de você colocar 1, você põe 1000. Qual o resultado que você vai encontrar? Ou no lugar de você colocar 1000, você coloca 1. E faça a conta. O que você vai encontrar de resultado? O professor vai pegar e ele diz, esse aluno não estudou nada, porque ele errou de 1 para 1000. Eu estou trazendo isso aos irmãos, porque a matemática de Deus é assim, 1 é igual a 1000. Como você vai fazer contas? Alguém começa a caminhar por escatologia, dizendo, vou fazer contas. Se para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Meu irmão, vamos entrar, é o seguinte, vamos entrar no tempo de Deus, que Deus sabe quando as coisas irão acontecer. Não vamos seguir aqueles que ficam com numerologia, fazendo os cálculos, fazendo conta, e assim sucessivamente. Eu não vou nem passar para os irmãos o que eu trouxe aqui, porque eu penso que é perder tempo de tantas pessoas que fizeram tantos cálculos e não se deu em nada. Marcam-se datas, marca-se tanto, por quê? Porque eu fiz as contas e calculei que uma geração é 70 anos e começo a fazer contas e que o Estado de Israel renasceu em 1948, 1948 mais 70, e não vai passar essa geração em que essas coisas aconteçam, e marca a volta de Jesus, e Jesus não vem. Então, irmãos, nós não estamos aqui para marcar números nem contas, não, nós estamos naquela palavra que Jesus disse, aquele dia e hora, ninguém sabe. Não vos pertence saber os tempos, as estações que o Pai estabeleceu por seu próprio poder. Amém? Por que estamos trazendo isso aos irmãos? Porque, irmãos, há tanta gente tentando acertar, sendo que Deus ocultou. E Jesus resumiu com essas palavras, não vos compete saber. O que nós precisamos fazer é esperar a sua volta e fazer o que ele pediu, o que ele mandou. Não vai passar. Agora, queridos, vamos só caminhar aqui. Como eu disse aos irmãos, Abraão é o ponto de partida. Estamos aqui no estudo, no primeiro tópico, definição.
em que nós vamos tratar sobre esses assuntos sobre estado intermediário, arrebatamento da igreja, grande tribulação, milênio, julgamento final, estado perfeito eterno, mas nós precisamos saber a ponta do iceberg de todas essas coisas, é a nação de Israel. A nação de Israel. Foi ali que tudo começou, todo esse assunto. A proposta que Deus, o anjo Gabriel veio trazer a Daniel informações que vai tratar este assunto. Isso chegou para uma nação chamada Israel. Essas informações chegaram para Israel. Israel foi a nação escolhida para receber essas informações. Embora eles estivessem morando no cativeiro, mas receberam, através de Daniel, informações de suma importância sobre o assunto escatológico. Veja o que está escrito em Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor Deus te escolheu para que lhes fosse o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. Olha aqui. Deus separou o povo de Israel e disse, porque povo santo és. Ao Senhor teu Deus. Depois em Levítico, capítulo 20, versículo 24, disse, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Êxodo, capítulo 19, versículo 6, disse, e vós me sereis um reino sacerdotal, e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Você percebe que Deus, ele separa esse povo de forma peculiar. Depois, em Gênesis, capítulo 22, versículo 18, Deus prometeu abençoar o mundo através de Israel, dizendo, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Deus demonstrou a sua presença, seu poder, o seu nome, Romanos 9, 17. Agora, irmãos, Israel falhou? Falhou. Israel rejeitou? Rejeitou. As consequências foram trágicas? Foram trágicas. Perderam o reino. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê aos seus filhos. Jesus dizendo no capítulo 21 e versículo 43. Depois ele vai dizer no capítulo 23 de Mateus, versículo 31, dizendo, a casa ficou deserta. Eis que a vossa casa vai ficar deserta. O ramo foi quebrado. Israel foi a linha traçada, porém Israel rejeitou. O reino foi tirado, o ramo quebrou. Está em Romanos 11, 17. Depois, Oséias 9, 17 vai dar essa informação. O meu Deus os rejeitará, porque não ouviram, e errantes andarão entre as nações. Isto aconteceu. Israel vai renascer em 1948 e ela tem como símbolo na velha aliança como a figueira. A figueira. Jesus vai dar uma pista, irmãos, dizendo assim, no capítulo 21, versículo 29, disse, olhai para a figueira e para as demais árvores. A figueira na Bíblia representa Israel. Nós temos uma pista a olhar no cenário mundial. Israel é a figueira. E as demais nações, a Bíblia chama de árvores.
Então, quando você quiser olhar para sinais e para tempos, você olha para Israel. E você olha para as demais árvores. Eu digo aos irmãos, quem é Israel hoje? Quando Jesus vai dizer ali, em Lucas capítulo 21 e versículo 29, Jesus vai enfatizar, vocês devem olhar para a figueira e as demais árvores. Nós precisamos abrir as nossas mentes e nós temos um relógio diante de nós. Um relógio. E esse relógio, ele não tem assim um ponteiro físico. Ele não está marcando hora, minutos e segundos. Mas Jesus, ele deu, irmãos, assim, como que dizendo, olha, eu vou embora, mas olhem para Israel. E olhem para também as demais árvores. Depois você segue lendo esses versículos que você vai ter mais informação. Pedro 4:7, já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrio e vigiai em oração. Estou trazendo isso aos irmãos, porque dentro desse assunto, nós não podemos esquecer jamais dessa linha do tempo e ficar de olho em tudo que está acontecendo no sentido de Israel, aquela nação que está ali, parte dela está ali. É bem a verdade que a grande parte não está ali, está espalhada pelo mundo, mas é um grande relógio para a igreja do Senhor. Amém? Vamos caminhar aqui, irmãos. Tópico de número 2. A escatologia e a volta de Jesus. O estudo da escatologia bíblica mostra que o crente tem de estar sempre alerta, vigilante, pois a volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora em que não imaginais. Lucas capítulo 12, versículo 40. Muitos desprezam e detenham das verdades bíblicas, mas Deus vela pela sua palavra. E em breve Jesus voltará e julgará todos aqueles que amam e praticam a prática do pecado. Assunto que nós já abordamos. Preocupação com os fins dos tempos. Os discípulos de Jesus, certa vez, os discípulos de Jesus fizeram a seguinte negação ao Mestre. Dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Tanto os discípulos quanto os cristãos do primeiro século desejavam saber a respeito do fim dos tempos, pois este é um assunto que chama a atenção dos crentes e não crentes. Já no primeiro século, algumas pessoas não acreditavam mais na segunda vinda de Jesus, pois Pedro fala sobre os escarnecedores que dizem, aonde está a promessa da sua vinda? Infelizmente, hoje, muitos também continuam achando que a palavra de Deus não se cumprirá e que o fim não virá. Este aqui, irmãos, é um assunto que eu trouxe aqui para os irmãos, alguns versículos, porque, como disse aos irmãos no início, Jesus voltará. Jesus voltará. Jesus voltará. Aleluia. Jesus voltará a buscar a sua igreja. Aleluia. Glória a Deus. Por mais que alguém queira desvirtuar este assunto, Jesus voltará para buscar a sua igreja. Amém? Glória a Deus. Em Mateus capítulo 24, versículo 33. Glória a Deus. Jesus vai tratar esse assunto. Se você puder acompanhar comigo, eu vou ler, porque
eu quero enfatizar nesta manhã a respeito da volta de Jesus, porque tentarem colocar para aqueles que já não acreditam mais que Jesus vai voltar, ele vai voltar. Igualmente, quando vide todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade, eu vos digo que não passará essa geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não se aperceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estais vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém? Jesus vai voltar. Então, queridos, você deve estar preparado. Você não vai se preparar para isso, você deve estar preparado, porque Jesus vai voltar uma hora em que você não está pensando. Jesus vai voltar uma hora que você não vai estar nem imaginando. Você pode estar num banco fazendo um pagamento, perguntando para a caixa quanto que vai dar o meu boleto. Ali a moça do caixa vai estar fazendo os cálculos de quanto você vai debitar o seu cartão. De repente ela vai olhar para cima e dizer: o valor é tanto. Mas cadê o homem que estava aqui? Já foi. Você pode estar dentro do elevador e perguntar para alguém, diz: olha, eu vou no 7º andar, e a pessoa vai apertar o 7º andar, e de repente ela olha e diz: mas cadê a pessoa que estava aqui? Você não vai estar nem imaginando. Você não vai estar nem pensando. Você, quem sabe, está viajando com o seu carro, fazendo planos. Vou chegar em casa daqui 30 minutos. E de repente o carro sai desgovernado. O que foi que aconteceu? Ele não estava nem pensando. É assim que Jesus disse que ele vai voltar. Uma hora em que você não está pensando. Você vai ser raptado dessa terra. Uma hora que você... Não vou dizer, eu vou me preparar porque tudo já indica que Jesus vai vir daqui uma hora. Não, queridos, não vai ser assim. Os irmãos, lembra-se do ano 2000? Quem tem lembrança do ano 2000? Quantas pessoas se precipitaram dos seus apartamentos? O mundo vai acabar. O versículo que nós lemos aqui, nesse assunto aqui, Filipe, André, Pedro, chegaram para Jesus e perguntou: mestre, nós queremos saber a respeito do fim de tudo. Um comentário. Sim, pastor. Ninguém pensa em Deus 24 horas por dia. Ninguém. Não. Porque nós temos as preocupações inerentes a essa vida.
Só que tem uma coisa, eu posso estar na boca do caixa, fazendo o pagamento, com um saldo maior ou menor, eu sei que a minha dependência está no Senhor. Ou seja, uma geladeira ela não fica ligada no sentido de estar congelando. Tem hora que ela chegou num estado, ela dá a parada, mas a tomada está ligada, está plugada. Então eu creio que a expressão para nós temos que estar plugados em Deus, conectados com Ele, direto. Mesmo que eu não esteja falando de Deus, evangelizando, Sim. eu estou com o cabo da enxada, carpindo, mas eu estou carpindo sabendo o seguinte, a chuva vem de Deus. Quem faz germinar a semente é Deus. Eu sou ou tenho, porque Deus me dá e Ele que me ajuda. Essa dependência, essa conexão constante é que vai fazer a gente subir. Você pode não estar pensando naquela hora em Deus, mas você está ligado com Ele. Perfeito. Perfeito. Mateus capítulo 13, versículo 35 a 37. Vamos enfatizar. Amém? Vamos enfatizar este assunto. Aleluia. Que oportunidade que nós temos nesta manhã de enfatizar este assunto. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se é à tarde, se é à meia-noite, se é ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, as todos vigiai. Aleluia. Glória a Deus. Aqui Jesus está falando mais uma vez de algo surpresa. Surpreender. Você será pego de surpresa. Lucas capítulo 21, 34 a 36. E olhai por vós, para que não vos aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e de cuidados da vida. E venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas as coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Aleluia, glória a Deus. Olha, queridos, aqui não vai dar tempo, mas aqui Jesus está trazendo dois assuntos. Um é você ficar preparado no sentido de você colocar os teus olhos nas coisas desta vida e você, com esses cuidados, você se carregar, o seu coração se esvaziar e de se olhar por vós. Irmãos, esse olhar por vós aqui, nós temos que ter um cuidado muito grande, porque há muitas pessoas que deixam de olhar para o seu estado e começam a olhar e se esquecer de si. Muito cuidado. Muito cuidado. Jesus faz essa recomendação, olhar por vós. Você tem que se preparar para que o seu coração não se carregue. Glutonaria, embriaguez, os cuidados da vida, e te pega de improviso aquele dia. Exato. Você não pode perder o foco no sentido de você ficar olhando e se esquecer. Tiago, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de 1 a 6. Mas, irmãos, acerca dos tempos, das estações, não necessitais de que vos escreva. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite.
Porque quanto disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Aleluia! Glória a Deus. Eu trouxe esses versículos aos irmãos porque muitos não acreditam mais que Jesus vai voltar. Vamos para o próximo tópico. As previsões falsas sobre o futuro. O homem sempre se preocupou com o fim dos tempos, por isso, o grande número de falsos profetas e falsas previsões quanto ao futuro da humanidade. São inúmeras seitas e falsos profetas que já marcaram as datas, segundo a vinda de Jesus, e o fim de todas as coisas, pois todos erraram. Aqui, irmãos. Todos erraram. Existem hoje seitas, religiões que estão por aí, que fundaram em muitas datas, muitas previsões, mas nenhuma se confirmaram. Porque quando você vai para a palavra de Deus, a palavra de Deus não dá sustentação para você dizer a data que Jesus vai voltar. Falsos profetas. Certo pastor marcou o arrebatamento da igreja para o ano de 1993, o início da grande tribulação, considerando que no ano de 2000 seria o fim do 6º milênio. Outro profeta, baseado em cálculos matemáticos, somando ou subtraindo referências bíblicas, utilizando contagens bíblicas dos tempos, assegurou que o anticristo seria revelado em 13 de novembro de 1986, às 17 horas, em Jerusalém. Marcou o fim do mundo para março de 1987. Mais um falso profeta foi desmoralizado. Queridos, nós não vamos... Perfeito. A internet, irmãos, está cheia de informações a respeito de quem será o anticristo, de quem é a besta, e datas e tantas coisas mais. Mas, irmãos, quando você vai para a palavra de Deus, a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a inerrante palavra, ela não mente, ela não engana, ela não passa a pessoa de uma forma que trazer nenhum desconforto, não trazer nenhum desmoronamento. A palavra de Deus é a verdade. Jesus disse, aquele dia e hora ninguém sabe, mas unicamente o Pai. Quando você vê alguém marcar data, você diz, não, o meu Jesus disse que aquele dia e hora ninguém sabe. Eu devo estar preparado. Eu devo estar pronto para aquele dia. Interpretações escatológicas. Já estamos para o final. Existem diferentes interpretações escatológicas a respeito do fim. Não podemos estudar todas em uma única lição, porém estudaremos alguma. Futuristas. Essa interpretação considera que a maior parte das profecias ainda vão cumprir, começando com o arrebatamento da igreja e os demais fatos subsequentes. Sem dúvida, é a mais adequada realidade das profecias sobre os últimos tempos. Essa corrente, porém, se subdivide em pré-tribulacionista. Esta corrente afirma que o Senhor Jesus arrebatará a sua igreja antes da grande tribulação. 7 anos. Segundo Tim LaHaye, aqueles que interpretam a Bíblia literalmente, encontram-se razões fortes para crer que o arrebatamento será pré-tribulacionista.
pré-tribulacional. O ensino a respeito do arrebatamento é uma doutrina fundamental, porém o povo de Deus não precisa estar dividido quanto a tal assunto. O importante é que Jesus voltará para buscar a sua igreja. É importante ressaltar que a corrente pré-tribulacionista está mais de acordo com o livro de Apocalipse. Para o pré-tribulacionista, os crentes serão guardados da grande tribulação. Segundo esta corrente, o propósito da tribulação não é preparar a igreja para estar com Cristo, mas para preparar Israel para a restauração do plano de Deus. Pré-milenista, esta corrente conclui que a vinda de Cristo ocorrerá antes do milênio, quando Cristo virá reinar sobre a terra. Grande parte dos cristãos do primeiro século eram pré-milenistas. Segundo o pastor Claudio Honor de Andrade, tal posicionamento foi duramente combatido por Orígenes, que influenciado pela filosofia grega, passou a ensinar que o milênio nada mais era que uma referência alegórica à ação do evangelho da vida das nações, na vida das nações. C. Midi-tribulacionalista. Os midi-tribulacionistas entendem que a igreja será arrebatada no meio da tribulação. Pós-tribulacionista. Os pós-tribulacionistas pregam que a igreja vai passar pela grande tribulação. No entanto, esse ensino não tem base sólida na palavra de Deus. Jesus disse que a igreja de Filadélfia, que representa a igreja fiel, que iria guardá-la da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. A igreja não estará mais na terra quando começar a grande tribulação. Paulo ensina que devemos esperar o céu, Paulo ensina que devemos esperar do céu o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Histórica. Considere que o Apocalipse é um livro histórico, cujos fatos já se cumpriram na sua maior parte, mas tal entendimento não corresponde à realidade bíblica. Preteristas. Os preteristas entendem que o Apocalipse já se cumpriu totalmente. Na época do Império Romano, incluindo a destruição de Jerusalém no ano 70 a.C. Entretanto, as profecias bíblicas sobre os fins dos tempos indicam que diversos eventos escatológicos ainda não se cumpriram com o arrebatamento da igreja. A grande tribulação ou hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. A vinda de Cristo em glória e o milênio. Simbolistas, também chamada de interpretação idealista ou espiritualistas. Tudo é espiritualizado, simbólico. Nada é histórico, mas apenas uma alegoria de luta entre o bem e o mal. Nessa linha de pensamento, há o ensino abilinista, segundo o qual não haverá um período literal de 1000 anos para o reinado de Cristo. Ensinam que a igreja está vivendo um milênio simbólico, mas as referências que indicam que o milênio será literal são muitas. Há os pós-milenistas, que pregam que Jesus só voltará depois do milênio. O texto bíblico, porém, indicam uma ordem diferente dos acontecimentos escatológicos. A ressurreição dos mortos, salvo, ocorrerá na vinda de Cristo. A volta de Jesus é tão literal quanto foi a sua ascensão. Esse assunto aqui, irmãos, eu estou lendo aos irmãos, mas gostaria de nem de ler, porque quando você passar em informação a respeito que não é verdade, para alguns traz até uma confusão, para outros não. O apóstolo São Paulo, ele
ele tem certos cuidados, dizendo a respeito que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. E eu penso que para alguns deve ter alguns cuidados a respeito de certas informações, porque alguém diz, mas será que os preteristas estão certos? Será que eles têm algum fundamento para interpretar que eles estão certos? Será que os simbolistas estão certos, que tudo é um símbolo? Entender que esses 1000 anos que a Bíblia fala é simbólico. Será que os acreditam que nós já estamos no 6º selo? Eu não vou falar o nome, eu não gosto muito de falar o nome. Nós estamos já no 6º selo, já na primeira parte da grande tribulação? Será que a igreja, como diz aqui, o mid-tribulacionistas, quem são os mid-tribulacionistas? São aqueles que entendem que a igreja passará a primeira parte da grande tribulação? Será que a igreja vai passar esse período? Com que base bíblica eles vão sustentar, sendo que Jesus foi muito categórico a respeito deste assunto? Quando ele trata aqui, como diz aqui em Apocalipse 3, versículo 10, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. A Bíblia nos fala que nós somos um povo santo, um povo separado. Nós não fomos um povo separado para a ira de Deus. Qual a proposta da igreja? Enfrentar besta, falso profeta, essa trindade satânica. Qual é a proposta que Jesus trouxe para que a sua igreja migrasse para a grande tribulação? Não, queridos, a igreja do Senhor Jesus será arrebatada antes da grande tribulação. Nós subiremos para as alturas e lá passaremos esses 7 anos aprendendo a reinar, e a Bíblia nos fala as bodas do Cordeiro. E depois dos 7 anos, na segunda vinda de Jesus, nós desceremos sim, mas para esta terra, mas para um reinado, descer em glória. Não. Então, tudo isso que eu li aos irmãos aqui, queridos, outros, os históricos entendem que tudo isso aí é uma história e que as coisas já se cumpriram, vem se cumprindo desde do ano 70, que o general Tito invadiu Jerusalém e que as coisas estão acontecendo desde aquela época e que nós estamos vivendo parte delas e que isso aí é coisas que vem acontecendo ao longo do tempo. Mas penso que nada disso, irmãos, tem fundamento. O que nós ficamos aqui, que nós vamos anteceder tudo isso, e nós seremos levados para as alturas antes que aconteça toda essa tragédia que vai acontecer aqui nessa terra. Eu trago para os irmãos alguns versículos como para fundamentar isso aí. Colossenses capítulo 3, versículo 4, diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestareis com Ele em glória. Esse versículo é de suma importância. Colossenses capítulo 3 e versículo 4. Grave bem esse versículo. Olha o que Paulo escreveu. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós
vos manifestareis com ele em glória. Amém? Isso aqui é uma revelação muito forte, irmão. Por quê? Porque quando Cristo se manifestar, você vai se manifestar com ele em glória. Então você vai voltar com Jesus em glória. Você não vai estar aqui na terra. Você vai se manifestar com ele em glória. Mais um versículo. Judas, ele tem só um capítulo. Então Judas, versículo 14, diz assim: e desse profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Amém? Vou ler novamente, porque é uma corrente muito forte por aí, viu, irmãos? Então nós temos que nos apoiar na palavra do Senhor. E desse profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Quando Jesus se manifestar em glória, ele vai se manifestar com milhares dos seus santos. Você não estará aqui, você virá com ele. Amém? Vocês estão entendendo? Quando Jesus voltar para estabelecer o milênio, você voltará com ele em glória. Você não estará aqui na terra, sendo chacoalhado na grande tribulação. Você voltará com ele em glória. Mais um versículo. Apocalipse capítulo 19, versículo 11 e 16. E viu o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e que julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam no exército que há no céu em cavalos brancos, e vestiu de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ele as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa no lagar do vinho do furor da ira de Deus, Todo-Poderoso. E nas vestes e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Aqui Jesus está voltando em glória para julgar as nações. Também quero, assim, enfatizar aos irmãos que essa vinda de Jesus na primeira fase, Jesus não pisará na terra. Jesus não pisará na terra. Jesus vai se posicionar nos ares. Aleluia. Se posicionar nos ares. A igreja vai encontrar com Jesus nos ares. Mas nessa vinda dele em glória com os santos, a Bíblia diz que ele vai voltar e vai pisar nessa terra, mas de uma forma diferente. Como nós acabamos de ler aqui nesses versículos, ele vai vir para julgar as nações. Depois do julgamento das nações, ele vai implantar o milênio. E a igreja do Senhor descerá com ele em glória. Aleluia. Se prepare para esse grande momento. Oh, aleluia. Se prepare para esse grande momento. Você exercerá
nesta terra um papel, uma função, você entrará num reino milenial de Cristo, diferenciado do que você vive aqui hoje. Aleluia! Num estado em glória. Nós vamos falar muito sobre esse assunto. Pode ler, eu estou sem minha Bíblia aqui. Por isso, ainda quando algum tempo tenham que passar por muitos problemas e dificuldades, alegrem-se. A confiança que vocês têm em Deus é como ouro. Assim como a qualidade do ouro se põe à prova com o fogo, a confiança que vocês têm em Deus se põe à prova com os problemas. Se vocês passam a prova, a sua confiança será mais valiosa do que o ouro, pois o ouro se pode destruir. Assim, por isso que ele diz que é mais valioso que o ouro, porque o ouro ainda pode ser destruído. Assim, quando Jesus Cristo aparecer, falará bem da confiança que vocês têm em Deus, porque uma confiança que tem passado por tantas provas merece ser louvada. Vocês, ainda que nunca tenham visto a Jesus Cristo, o têm amado e têm uma alegria muito grande. Oh, Senhor. Descrever essas palavras. Vocês vivem, eu estou saltando aqui porque eu me embaracei aqui. Vocês vivem alegres porque já sabem que Deus os salvará e por isso confiam nele. Os profetas estudaram com cuidado tudo acerca desta salvação e falaram da parte de Deus, do seu amor para com vocês. Amém. Muito bem. Irmãos, as horas nos convida a colocar aqui um ponto e vírgula. Ou uma vírgula. Mas eu confesso aos irmãos que este assunto nos interessa muito, irmão. Muito. Muito. À medida que você, durante esse trimestre, se mergulhar nesse assunto, eu penso que você vai ter um ano totalmente diferenciado. Essa é a nossa proposta. De você se posicionar no reino de Deus e ser um multiplicador. Você vai se posicionar de uma forma diferente. Você vai lá no seu trabalho, os seus planos, os seus projetos, a sua vida, vai mudar muito. Vai mudar para melhor. Você será altamente produtivo. Você vai ganhar algo do Espírito Santo, porque quando você passar a se preocupar mais com este assunto, você vai ficar mais leve. Aleluia. Você vai levitar mais nessa terra. Você vai se preocupar um pouco mais com as coisas desta vida. Quem sabe essa vida deprimida que você está vivendo, se carregando de tantas coisas, e sendo que Jesus trouxe alusão a respeito desse assunto, sobre as aves dos céus, sobre as plantas, sobre tudo isso, e sobre um cuidado. Cuidado de Deus. E você se preocupar mais com o seu reino. Amém? Você vai se curar de muitas dores. Amém? Você vai se curar de muitas dores. Muitas dores que estão sobre a sua mente, sobre a sua alma, sobre a preocupação com o futuro, com a incerteza. Você vai se desvencilhar dessas coisas em nome do Senhor Jesus. E você será livre dessas algemas que lhe carrega. Há muitas pessoas presas, irmãos. E o diabo quer fazer isto mesmo. Fazer com que este imã lhe atrai para as coisas desta vida. E sendo que Jesus está lhe mostrando algo que está muito próximo diante dos nossos olhos. Está muito próximo. A volta de Jesus está muito próxima. Glória a Deus, está mais próximo do que você possa imaginar. Jesus disse
para um dos seus, disse, olha, Lucas capítulo 19, versículo 13, e chamando 10 servos seus, deu-lhe 10 minas e disse, negociai, até que eu venha. Você deve estar negociando com as coisas, mas dizendo, ele vai voltar. Ele me deu 10 minas, só que ele disse uma palavra no final, disse, negociai, até que eu venha. Até que eu venha. Até que eu venha. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Só vamos ler a leitura da conclusão. Defendemos a interpretação futurista, que se revelava como o melhor, se ajustar à boa hermenêutica sagrada, segundo a qual a Bíblia interpreta-se a si mesma. Nos livros escatológicos, podemos identificar algumas profecias que já se cumpriram, e também entendemos que há linguagem simbólica nos livros escatológicos. Mas em relação aos fins dos tempos, face à volta de Jesus, cremos que essa se dará antes da grande tribulação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que as nossas mentes possam ser iluminadas, irmãos, pela palavra do Senhor, que jamais nós possamos ser confundidos em uma vírgula, em um tio, em que aquilo que for simbólico, nós entendermos perfeitamente que é simbólico. O que é literal, e vamos assim disseminar esta palavra por todo o mundo. Glória a Deus. E até os confins da terra. E aqueles que estão vivendo enganados possam se desvencilhar do engano. Desvencilhar do engano. Porque o que o diabo quer é que a pessoa viva nesta vida enganado, entendendo que existe uma possibilidade e que o fim não está próximo e que ele vai caminhar por aí desta forma. Mas nós estamos aqui levantando a bandeira, o sinal dizendo, Jesus vai voltar. E nós não entraremos no milênio, nós entraremos sim nas mansões celestiais. Amém? Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus nosso Senhor.